Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, no começo desse ano falávamos sobre a direção de Deus no sentido de trazermos no nosso programa, além de mensagens evangelísticas, durante todo este ano é o nosso compromisso, é o nosso desejo, e acredito que, se for a vontade de Deus, iremos até o fim deste ano assim, trazendo mensagens exortativas, trazendo mensagens de ensino bíblico para que o povo de Deus, os amados irmãos, as queridas irmãs, possam se alinhar cada vez mais à vontade superior do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A realidade simplesmente sermos rotulados de evangélicos ou de crentes é bom, mas não é o tudo, porque na realidade o que Deus espera de nós é fidelidade completa em toda a nossa maneira de viver, de agir, de pensar e de falar. E a Bíblia, ela nos diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas para representarmos legitimamente o reino de Deus aqui, como luz do mundo e sal da terra, precisamos, acima de tudo, cumprir os mandamentos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E aí nós lançamos a primeira pergunta: será que você que está me ouvindo agora, que faz parte de uma igreja, de uma denominação evangélica, você está dentro das suas possibilidades se esforçando para cumprir a palavra do nosso Deus? Será que você está glorificando o nome de Deus através do seu testemunho, da sua vida, das suas palavras, do seu serviço? Será que você está servindo a Deus assim como o Espírito Santo, ele nos ensina para que vivamos? São coisas que somente nós, através da nossa consciência, do nosso banco de memória, é que podemos testificar para nós mesmos. Porque, por mais que nós conheçamos uma pessoa, mas não podemos dizer que sabemos de tudo a respeito dela. Mas Deus, ele conhece a cada um de nós. E a Bíblia diz que Deus, ele procura os fiéis da terra. Quem vai participar do arrebatamento da igreja não é quem tem uma Bíblia de estudo, não é simplesmente você conhecer as Escrituras, não é simplesmente você cantar num coral ou num conjunto de uma igreja. Não, senhor, não, senhora. Mas acima de tudo é Deus olhar de cima dos céus para a sua vida, para o seu espírito, para a sua alma, e dizer: esse é puro de coração, esse é limpo de alma e pode entrar na cidade celestial. E eu quero aproveitar alguns minutos do precioso tempo de todos vocês que estão nos ouvindo para falar a respeito do nosso relacionamento com o mundo. Nós, como cristãos, nós, como luz do mundo e sal da terra, como nós devemos viver aqui neste mundo? E somente o ensino bíblico é que estabelece as regras através das quais nós podemos pisar no caminho que conduz às mansões celestiais. Não é fácil. Eu costumo dizer que não é fácil nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, você dar um testemunho de um verdadeiro cristão, porque o mundo puxa de um lado, as coisas materiais puxam do outro lado, e você vive esticado assim, crucificado nesta sociedade corrompida, onde às vezes os seus parentes não seguem o caminho de Deus e tenta levar você para um caminho errado. Às vezes os seus amigos da escola criticam você, diz que você é boboca, é atrasado, e daí vai. Na realidade, são muitas coisas que tentam atrapalhar a nossa comunhão com os céus, e nos tenta tirar da trilha, porque a nossa trilha é chegar na Nova Jerusalém. Agora, a realidade é que muitos ventos, muitos altos e baixos nos tentam tirar da trilha, mas quando nós temos uma consciência cristã verdadeira, quando nós somos conscientes de que nascemos de novo, fomos transformados pelo poder do Evangelho, então nós rompemos com o mundanismo e buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Qual tem sido o seu relacionamento, o seu comportamento para com o mundo? Em João capítulo de número 17, versículo 14, disse Jesus: dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Então nós estamos peregrinando aqui na terra.
estamos passando uma temporada, mas na verdade, na realidade, aquele que é regenerado pela palavra sacrossanta do nosso Deus, ele não é aqui do mundo. Ele é estrangeiro no planeta Terra, porque a sua pátria é a pátria celestial. O seu destino é morar com Deus na eternidade. Agora, se nós somos cristãos verdadeiros, nós não estamos preocupados com os cuidados deste mundo. É uma das características que nós somos uma nova criatura, é quando nós não nos preocupamos com os cuidados deste mundo. Não ficamos preocupados se vai ter comida no dia de hoje ou não, se vai ter roupa para o final do ano, para o ano que vem, para o mês que vem ou não. Nós não estamos preocupados com os cuidados desse mundo. E a palavra do Senhor, em Mateus 6:25, está escrito: portanto, não andeis ansiosos com as coisas deste mundo, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou se vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? São palavras ditas, pronunciadas e ensinadas pelo Senhor Jesus. Talvez você esteja me ouvindo agora, cristão, crente, evangélico, mas está preocupado com aquilo que vai, com a roupa, preocupado com a comida, preocupado com as dívidas. Tome o conselho do Senhor Jesus. Seja caracterizado como aquele que não se preocupa com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo, mas se preocupe na sua fidelidade para com Deus. Se preocupe sim em achar graça diante do Deus Todo-Poderoso, em ganhar a amizade do Deus de Jacó, porque assim procedendo, as demais coisas será acrescentada na nossa vida. Quando nós buscamos, assim diz a palavra, o reino de Deus com fidelidade, então sistematicamente, automaticamente, Deus cuida de nós, providenciando as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Tá certo? Então você não deve se preocupar com os cuidados deste mundo. E a Bíblia também nos ensina que nós que seguimos o reino de Deus, que buscamos o reino de Deus, que pensamos nas coisas que são de cima, nós brilhamos neste mundo entenebrecido. No meio desta sociedade corrompida, você deve brilhar. Já falamos aqui que somos luz do mundo. Brilhamos. Veja, você olha numa noite escura e lá em cima existem centenas e milhares de estrelas brilhando. E quanto mais a noite é escura, mais elas brilham. Quanto mais a noite é escura, repito, mais as estrelas brilham. Assim eu acredito que Deus olha de cima para a terra e vê as estrelas brilhando aqui na terra, que são os seus seguidores, que são os seus servos, que são aqueles e aquelas que louvam o seu nome com inteireza de coração, com sinceridade de coração. A Bíblia diz em Filipenses 2:15, Paulo deixou escrito: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros neste mundo. Então, quando a nossa vida é limpa, quando nós temos um bom testemunho, nós brilhamos. As pessoas olham para nós e fazemos a diferença na vida de alguém. O cristão verdadeiro deve viver separado do mundanismo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, Paulo deixou registrado: Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos separar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus. Todo o sacrifício do Senhor Jesus, para nos comprar, para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, para que possamos ser uma nova criatura, é para que nós venhamos a viver separado do mundanismo. Aquilo que o mundo faz, que é contra Deus, que é contra a vontade de Deus, não devemos fazer. Mesmo que sejamos falhos, e quem não é falho, mas não tenhamos prazer em comungar com este mundo enganador, o mundo de porta larga, mundo de caminho largo, onde tudo se permite. Meus amados, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nos diz que nós devemos e podemos evitar a amizade deste mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos adverte: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que se constitui amigo do mundo, sistematicamente, automaticamente, se constitui inimigo de Deus. Você não pode servir a Deus e servir ao mundo. Você não pode servir ao reino de Deus e ao império das trevas. Você não pode
está ali cantando louvores a Deus e no final de semana está lá no show profano, onde tem a bebida, onde tem a droga, onde tem a prostituição, rebolando-se e mexendo o seu esqueleto no meio dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. A amizade deste mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos vencer o mundo. Não é se coligar com o mundo, não é ser convencido com o mundo, não é se deixar dominar pelo mundo, não. O cristão tem que vencer o mundo. Assim nos ensina a palavra do nosso Deus em 1 João capítulo 5, versículo 4, onde nos ensina: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória para vencer o mundo por meio da nossa fé. Quem vence o mundo não se deixa dominar pelo pecado, pela iniquidade, pelos vícios degradantes de nossa sociedade contemporânea. Quem vence o mundo, aleluias, ele não é dominado pelas coisas materiais. Tem pessoas que dão a sua vida pelo dinheiro, pelas riquezas. Quantos e quantas têm perdido a sua vida pelas coisas materiais? Alguém que se propõe a perder, arriscar a sua vida em um assalto por causa de 10, 20, 30, 40, 100 reais, 2 mil reais, 1.000 reais. A vida parece que não vale mais nada, porque as pessoas valorizam mais as coisas terrenas, as coisas materiais, do que as coisas do reino de Deus. Então, meu amado, minha amada, vença o mundo com a sua fé. Vença o mundo fazendo de todas as maneiras a vontade de Deus, renunciando a si mesmo, renunciando os seus desejos pessoais, os seus apetites pessoais, mas fazendo a vontade de Deus. Assim você vence o mundo. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro cristão, ele está crucificado para o mundo. Gálatas 6:14 nos revela: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. E o que significa estar crucificado para o mundo? É renunciar tudo de bom, porque humanamente falando, somos sinceros e honestos em dizer, humanamente falando, esse mundo tem muita coisa boa para a carne, coisa boa para esta vida presente, mas o verdadeiro cristão, ele está crucificado com o mundo quando renuncia a tudo que o mundo oferece. Ele está crucificado para o mundo quando vive no mundo, mas é como se não vivesse nessa terra, porque ele já faz parte de uma eternidade com Deus e com Cristo, pensando nas coisas celestiais. Você que é meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, calmamente, tranquilamente aí, no pé do seu raio, eu quero deixar um conselho. Tome o conselho do apóstolo Paulo, onde ele diz e nos ensina, nos aconselha que nós devemos olhar para as coisas que são de cima. Colossenses 3:2 diz assim: para mim e para você, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E então, o que você tem aprendido? Você já renunciou ao mundo? Ou você está preocupado com as coisas deste mundo? Você está brilhando como luz do mundo? Ou as trevas já tomou conta da sua vida? Você vive com o mundo ou você vive separado deste mundo? A amizade do mundo já te convenceu de que você, para ser boy, para ser amigo de todo mundo, tem que viver conforme os amigos determinam? A amizade do mundo tem sido mais importante do que a amizade de Deus para você? Você já venceu o mundo? Você está ou não crucificado para o mundo? O Espírito Santo vai aplicar no teu coração e na tua vida esses conselhos, não do irmão Francisco, mas da palavra de Deus. Da palavra de Deus, porque as Escrituras deve ser o nosso lema de vida, deve ser a nossa bula que encaminha o nosso viver.